Olá, hoje nós vamos falar sobre a geografia dos Estados Unidos, a hidrografia. Então, gente, os Estados Unidos é um país riquíssimo, né, em rios. São muitos rios, além dos grandes lagos entre a fronteira dos Estados Unidos e Canadá. Nós vamos falar então primeiro dos lagos, né? Aqui o Lago Superior, Lago Michigan, Lago Huron, Lago Erie e o Lago Ontário. Esses, né, lagos são lagos importantíssimos, né, aí na hidrografia dos Estados Unidos. Nós sabemos que desde a colonização aqui no Nordeste dos Estados Unidos, a população da época das 13 colônias utilizou bastante os grandes lagos para poder se fazer o seu sistema de transportes, né? Nós já sabíamos em outras aulas que aqui essa região era riquíssima, até hoje, né, em carvão, em minério de ferro. Carvão é lá nas montanhas, montanhas dos Montes Apalaches, né, galera? Então aqui para você, né, saber, aqui corre um rio, né, chamado Rio São Lourenço, nessa região aqui, né, e vai desaguar lá no Oceano Atlântico, né, gente, no Golfo lá de São Lourenço, né, o maior estuário do planeta Terra, né, gente? É muito interessante a gente saber disso. E esse Rio São Lourenço, nessa região aqui, foi muito utilizado então para os transportes naquela época, né, ligando os grandes lagos ao Oceano Atlântico, né, gente? E então, assim, era uma grande hidrovia, já na época, né, do século XIX. Durante o século XIX também foram feitos vários canais, né, e diques aqui na região dos Grandes Lagos, ligando-os, conectando todos uns aos outros, né, gente? Também fizeram um canal aqui do Lago Erie para Nova York, né, gente? Esse canal, ele vai até lá ao Rio Hudson, um rio que passa dentro de Nova York. Então esse canal ligava né, o Rio Hudson até aqui a região dos Grandes Lagos. E ligando aqui a região dos Grandes Lagos também tem aqui o canal Illinois-Michigan. Nesse canal ele, né, desce aqui até chegar também no Rio Mississippi. Então os Estados Unidos é um país bem assim organizado nos seus lagos, canais, diques e rios, né? Então é possível se navegar aqui do Golfo do México pelo Rio Mississippi, né, até para os Grandes Lagos, e aqui saindo lá no Rio São Lourenço, já no Canadá, né? O Rio São Lourenço, ele é um rio entre os Estados Unidos e Canadá, nessa região aqui, né? Então, assim, a navegação fica muito fácil nessa região, do sul ao norte, nordeste dos Estados Unidos, né, até Nova York, ou até lá o Golfo de São Lourenço. Como nós dissemos, o maior estuário do mundo. E, gente, então, vamos ver aqui, né, são várias cidades na região dos Grandes Lagos, como Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Washington, né, tudo assim, bem próximo aqui a esses grandes lagos, principalmente essas cidades aqui, né, aqui chegadas ao rio, aos grandes lagos, né? Aqui nós temos também o Rio Mississippi. Então ele traça os Estados Unidos de norte a sul, é a bacia hidrográfica do Congo, lá na África, e aqui dos Estados Unidos, então, a bacia do Missouri e Mississippi fica em terceiro lugar em tamanho no planeta Terra. E nós temos aqui outros rios aqui que desaguam aqui no Rio Mississippi, o Rio Arkansas. Esses rios que eu marquei aqui de pontinhos vermelhos são os rios mais utilizados para a navegação fluvial, né, dos Estados Unidos. Nós temos aqui o Rio Ohio, que vai aqui para o leste, né, o maior rio que vem do leste
e que deságua no Mississippi, né? E depois o Missouri. E nós temos aqui o rio Arkansas também, que é um rio navegável, né? Tem muita navegação para escoamento de produção comercial, e temos também turismo, né, gente? Barcos turísticos, como no Mississippi, aqui no Missouri e no Ohio. São rios assim muito utilizados para a navegação nos Estados Unidos, né, gente? Então nós temos aqui depois, na região mais para o oeste dos Estados Unidos, nós temos o Rio Grande, que nos Estados Unidos nós chama Rio Grande. Ele faz divisa entre os Estados Unidos e o México. É uma região muito utilizada pelos coiotes para atravessar imigrantes ilegais para os Estados Unidos. E lá no México ele recebe o nome de Rio Bravo do Norte, aqui no México, né, gente? Então, o Rio Grande nasce aqui nas Rochosas e desce aqui para a divisa, para a fronteira entre os Estados Unidos e o México, deságua no Golfo do México. O rio Arkansas deságua no Mississippi. Missouri deságua no Mississippi. E o rio Ohio deságua aqui no rio Mississippi, do lado leste, né, gente? Aqui também nós temos o rio Columbia. Esse rio Columbia, ele nasce lá na Colômbia Britânica, né? Lá numa província do Canadá, nas Montanhas Rochosas, e ele vem descendo para os Estados Unidos, entra nos Estados Unidos, né? Já recebe esse nome de Olímpia, Rio Columbia. Olímpia é a capital do estado de Washington. Então ele entra aqui, né, no estado de Washington, e vem aqui nessa região aqui. Ele está entre a fronteira do estado de Washington e o estado do Oregon, né? E deságua aqui no Oceano Pacífico. É um rio também que se produz muita energia elétrica, né? No século XIX era um rio que produzia muito salmão, né? Mas com a poluição e a produção de barragens hidrelétricas, né, acabou então diminuindo esse salmão, que no século XIX era exportado para o mundo inteiro, né, galera? Aqui nós temos também o rio Colorado, né, que nasce nas Rochosas e vai desaguar lá no Golfo da Califórnia, né, gente? O Golfo da Califórnia, nós temos aquela península aqui da Califórnia, tem o Golfo da Califórnia e depois aqui o México, né? A Península da Califórnia pertence ao México e esse rio deságua aqui. O Rio Colorado, gente, é um rio que passa por vários cânions e passa pelo maior cânion do planeta, que é o Grand Canyon, famoso no mundo inteiro, né, galera? Então esse Rio Colorado passa no Grand Canyon. É um rio que passa nas regiões mais áridas dos Estados Unidos. E temos aí também o que? As cidades, né? São Francisco, Las Vegas, Los Angeles, né? San Diego. Então essas cidades são muito importantes. Nós aprendemos no outro mapa que essa região aqui dessas cidades, nós temos a grande megalópole Samsam, a região do Vale do Silício. Nós temos a cidade de Olímpia, a capital do estado de Washington também. Essa região é uma região de grandes florestas, né? Aquelas florestas temperadas que nós falamos no outro mapa, né? Na outra aula, que tem aquela diversidade de vegetações, né? Como carvalho, cedro e múltiplas vegetações que estão aqui nessa região, e não somente aqui nessa região noroeste e oeste dos Estados Unidos, aqui na região do Oregon, mas também espalhadas em algumas áreas, né, nos Estados Unidos. Nós aprendemos que nos Estados Unidos a vegetação foi muito diminuída, muito destruída para poder se produzir, né, os belts agrícolas, os cinturais agrícolas.
E nessa região nós falamos que aqui, por exemplo, estão as montanhas rochosas, aqui estão os montes Apalaches, aqui no centro tem uma região grande, né, as grandes planícies. Nessa região das grandes planícies nós vamos ter aquela vegetação rasteira, as pradarias ou estepes, né, que são utilizadas aqui em grande parte para o gado bovino, para a criação de gado, bovinos e outros animais de criação extensiva nessa região, né? Então é uma região muito importante dos Estados Unidos, aqui mais no sul, a região, né, muito árida, muito seca, né? Nós temos aquele clima continental temperado nos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, é uma região de clima, né, continental, subtropical. A quantidade, a maioria do clima dos Estados Unidos é subtropical, mas nós chamamos aqui no centro aqui de continental temperado, né, galera? Então é isso, nós acabamos vendo aqui alguns rios, aqui a cidade de Miami, alguns rios importantes dos Estados Unidos. Espero que você tenha gostado dessa aula, assim, é sempre uma aula bem resumida, para não gastar muito tempo, para que você curta a aula em pouco tempo, né? Espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar aquele joinha, né, para a gente poder ir seguindo à frente aí, acione o sininho